nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está entrando mais uma vez no ar o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós pedimos a liberdade de entrar na sua casa para levar a palavra do Senhor até você. Nós, dessa vez, iremos ouvir a mensagem do Senhor através do pastor reverendo Paulo de Tarso, da Igreja Presbiteriana de Paysandu, que irá trazer uma mensagem de Deus ao nosso coração. E logo depois da mensagem, como é de costume, teremos um debate, uma conversa aqui acerca dessa mensagem, do que ela nos fala e como nós podemos traduzi-la em ações práticas para a nossa vida. Mas antes de passarmos para a mensagem, eu quero mandar um abraço para todos aqueles que nos assistem e que nos param na rua, que conversam conosco e dizem: pastor, estamos assistindo ao seu programa, estamos vendo o Senhor no programa, isso é muito bom. Quero especialmente mandar um abraço para toda a turma da Copel, meus colegas de outras épocas aí, na época que eu trabalhava lá, todos os copelianos aí do Paraná inteiro. Muito obrigado, porque sabemos que temos muitos copelianos assistindo aqui ao nosso programa. Um abraço então a todos vocês. Quero dizer para você que está nos assistindo que, se você quiser ouvir uma palavra amiga para todas as horas da vida, você pode ligar, você que é daqui da região de Maringá, região do código de área 44, você pode ligar para o 3025 3333, que é o nosso Disque Paz, e você vai ouvir uma mensagem que está gravada e que vai abençoar o seu dia. Não tem custo algum, além do custo da ligação normal. Não tem nenhum tipo de lucro com esse serviço que a igreja disponibiliza para você. 3025 3333 é o telefone do nosso Disque Paz. Queremos também incentivar a você que não participa com regularidade de nenhuma igreja, que você não está vinculado a nenhuma igreja. Nós queremos convidar a você a procurar uma das igrejas presbiterianas mais perto da sua casa, para que você possa participar conosco, celebrar ao Senhor conosco nos cultos nas igrejas presbiterianas. Nós temos na Avenida 15 de Novembro, a Igreja Presbiteriana Central. Nós temos na Avenida Paysandu, a Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Na Alameda Dr. João Paulino, ali paralela a Pedro Táxi, nós temos a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Na Rua das Bipirunas, no Borba Gato, nós temos a igreja onde eu pastoreio, a 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. Nós temos lá no Jardim América, a Igreja Presbiteriana do Jardim América, e lá no Cidade Alta, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Essas são as daqui de Maringá. Além disso, temos em Sarandi, temos em Paysandu, temos em Iguatemi e temos em outras cidades aqui da região de Maringá. E se você sabe de alguma igreja presbiteriana do Brasil perto da sua casa, até mesmo uma que eu não mencionei aqui, você já está convidado por cada um de nós, você já é nosso convidado para participar conosco, para celebrar conosco ao Senhor, assistindo um dos cultos nas igrejas presbiterianas do Brasil, uma mais perto da sua casa. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos para um momento rápido de intervalo, mas eu gostaria que você não saísse daí. Pelo contrário, eu gostaria que nesse momento você incentivasse algum amigo, algum parente, um vizinho. Peça para que alguém ou ligue ou convide alguém aí da sua vizinhança para sintonizar nesse canal que você está assistindo, para que ele também possa participar assistindo ao programa O Caminho da Vida. Faça isso, porque eu tenho certeza que você vai estar abençoando a vida de alguém, pedindo, incentivando essa pessoa a ouvir essa mensagem do Senhor que vai ser trazida pelo pastor Paulo de Tarso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Enquanto você faz isso, nós vamos por um rápido momento de intervalo e já voltamos. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, eu gostaria realmente de expressar aqui o meu desejo sincero a você que nos assiste, que essa palavra ministrada hoje possa realmente falar ao seu coração, ao nosso coração. E para isso, eu gostaria de convidar você a me acompanhar na leitura de um texto muito precioso no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao versículo 31. Vai ser projetado aí na sua tela, para que você possa nos acompanhar. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Minha querida e meu querido telespectador, a mensagem de hoje está baseada num pequeno livreto que li há um certo tempo, num ensaio sobre perdão. O título deste livro é justamente esse: Quando o Perdão Parece Impossível, de Tim Jackson. Por isso, o título da mensagem hoje é As Evidências do Verdadeiro Perdão. Uma das belas perspectivas do perdão, podemos dizer que nos é dada na história conhecida e relatada por Jesus, na parábola do filho pródigo que acabamos de ler.
Essa parábola nos revela algumas evidências muito significativas e importantes sobre o perdão de Deus, ilustrada pelo Pai, como principal personagem desta parábola relatada por Jesus. Aqui nós vemos pelo menos duas evidências, e eu quero chamar a sua atenção para isso. A primeira evidência é a de um coração arrependido. O filho pródigo demonstrou um coração arrependido que estava quebrantado. É quando ele reconheceu o seu erro e decidiu voltar à casa de seu pai. O arrependimento, na verdade, é um quebrantamento e uma mudança de direção de vida marcada por um anseio de restauração. Quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, ele deseja uma restauração da sua vida, dos seus relacionamentos. Ele anela por algo mais do que o que estava à sua disposição no seu pecado. Ele desejava voltar para casa. E o texto bíblico nos informa no versículo 16 que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O arrependimento, queridos, é também um quebrantamento e uma mudança de direção de vida marcada também por uma confissão humilde. Não é somente ele se dar conta da sua situação e se arrepender, mas ele precisa, na verdade, confessar ali humildemente o seu erro, o seu pecado. E ele reconheceu prontamente a sua violação ao amor, primeiramente para com Deus e então para com os outros. No texto que nós lemos, o filho da parábola diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas também, queridos, o arrependimento é um quebrantamento e uma mudança de direção de vida, marcada, por último, com uma súplica por misericórdia. Aquele que reconhece que está precisando de perdão, então ele deve também reconhecer que já não era digno de mais nada e suplicou, assim como o filho pródigo suplicou por misericórdia para poder servir como um servo. Ele não estava reivindicando mais os seus direitos, a volta à família, não exigiu de volta os seus direitos na posição anterior que ele ocupava junto à família. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós encontramos isso no texto que nós lemos, no versículo 21. Mas, meus queridos telespectadores, minhas queridas telespectadoras que nos assistem aqui, nós temos uma segunda evidência. A segunda evidência é de um coração que sabe perdoar. Aí nós nos centramos na figura do pai dessa parábola. É a figura do pai nessa história que representa o coração de Deus disposto a perdoar de forma inesperada, como resposta ao genuíno arrependimento, marcado por uma expectativa esperançosa. O pai nunca desanimou com esperança de que o seu filho se arrependesse, que seu filho voltasse para casa. Os seus olhos sempre estavam voltados para o fim, para o horizonte do caminho, a fim de se reconciliarem outra vez. Ele estava perseverando em oração e esperava o dia em que veria ao longe a silhueta familiar de seu filho no horizonte. E o texto nos traz uma importante informação. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. No versículo 20, então, nos dá essa importante informação que mexe com o nosso coração. Ou seja, a esperança ardente de restauração nunca se apagou do coração do pai. O coração disposto a perdoar de forma inesperada, como resposta ao genuíno arrependimento, é marcado também por um amor corajoso. O pai estava disposto a humilhar-se e não se conformar com o mandato cultural daqueles dias, de fazer com que o seu filho se ajoelhasse no pó. Em lugar disso, em um ato espontâneo e jubiloso de amor, ele correu para abraçar o seu filho. O mesmo versículo que nós citamos anteriormente, o versículo 20, nos fala deste comportamento deste pai amoroso, pai corajoso. O coração disposto a perdoar de forma inesperada como resposta ao genuíno arrependimento, ela é marcada por uma misericórdia graciosa.
O perdão foi outorgado como alegria, porque o pai sentiu arrependimento no coração do filho e ele o restabeleceu a uma posição de filho sem precedente algum. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O coração disposto a perdoar de forma inesperada, como resposta ao genuíno arrependimento, é marcado ainda por uma celebração de arrependimento. O pai planejou uma festa para celebrar a volta do seu filho. Assim como também a palavra de Deus diz que há grande alegria, a grande festa nos céus por um pecador, um só pecador que se arrepende. E este filho estava caminhando numa direção diametralmente oposta aos valores e à vontade daquele pai, que trouxe separação e morte no seu relacionamento. Mas agora ele estava vivo e reconciliado com o pai. O texto base nos informa que o pai disse: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu quero terminar dizendo que amar a outros requer que sejamos dispostos a perdoar. Perdoar a outros requer que estejamos prontos para amar. Ambos exigem um relacionamento profundo com Deus, para sermos um reflexo de seu bom coração para aqueles com os quais nós nos relacionamos, com as pessoas que estão à nossa volta, com o mundo que está à nossa volta, para que então, e somente então, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Esse texto se encontra em 1 João 4, verso 17. Esta habilidade em amar, perdoar, somente pode começar quando fomos perdoados por Deus. E eu quero agora fazer uma pergunta para você. Você já deu o primeiro passo em direção a Jesus Cristo? Você já experimentou a alegria de um relacionamento restabelecido com Deus através do perdão de seus pecados, que Ele oferece através da fé em seu Filho? Se sua resposta é não, humilhe-se agora e reconheça a sua incapacidade de pagar a dívida de seus pecados. Peça a Deus que lhe perdoe e aceite o seu presente gratuito do perdão. Ele pode fazer isso agora, nesse instante. A dívida, então, terá sido paga. A oferta está à sua disposição. Aceite a Cristo hoje, antes que seja tarde, e comece a experimentar a liberdade em perdoar a outros, assim como Deus, por amor a Cristo, também perdoou a você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Até daqui a pouco. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, depois da mensagem pregada pelo pastor Paulo de Tarso, mensagem acerca do perdão, num texto muito conhecido até inclusive como a parábola do filho pródigo. Você já deve ter ouvido outras mensagens, até mesmo aqui no programa O Caminho da Vida, acerca desse texto. Nessa, o pastor Paulo de Tarso enfocou a ideia do perdão, de falar acerca de como se dá o perdão, como que ele vem, quem é que derrama esse perdão sobre as nossas vidas, como se dá o perdão de Deus, como Ele trata conosco através da misericórdia para que possamos receber esse perdão e coisas dessa natureza. E é justamente porque o pastor Paulo abordou esse tema, porque o pastor Paulo falou sobre isso, que nós vamos começar esse bloco de perguntas, esse primeiro bloco de perguntas, fazendo a primeira pergunta para ele. Pastor Paulo, o senhor falou na mensagem acerca do filho mais novo, e a mensagem também apresentava o filho mais velho. O texto apresentava 2 filhos, um que queria o perdão do pai, porque ele havia gasto os bens do pai, e um outro que estava muito rancoroso com essa situação. E aí surge uma pergunta: se de repente o segundo filho, que também errou, chegasse ao pai e pedisse perdão, será que o pai daria esse perdão? Ou melhor, agora vamos até ampliar a nossa pergunta aqui: quem é que tem direito e quem é que não tem direito de pedir perdão a Deus ou ao pai ou a outra pessoa? Quem é que tem direito e quem não tem direito de pedir perdão? A pergunta é bem pertinente mesmo para a gente refletir e pensar bastante sobre isso. Eu queria só destacar um fato importante, que o pai dessa parábola, ele representa a pessoa de Deus, né? Ou seja, Jesus conta essa parábola para aplicar essa realidade para o perdão que Deus oferece aos seus filhos. Aquele que um coração está compungido, está contrito, está realmente arrependido, e é o outro que está ali bem resistente a tudo isso, porque não quer celebrar e porque está se sentindo em relação ao outro em prejuízo, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente destacar, que a gente às vezes tende a pensar que o perdão de Deus é incondicional. Muitas vezes pensamos assim, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia mostra que o perdão de Deus não é incondicional. Deus perdoa assim, de forma irresponsável, ele tem uma condição. Né? Aliás, o texto que você leu na abertura foi muito importante, de 2 Crônicas. Se o meu povo. Uma condição. Se o meu povo, que se chama primeiro, se humilhar. Então a condição é essa: se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, todos os que têm acesso direto a esse perdão de Deus é aqueles cujo coração verdadeiramente se arrependeram. Então a gente pode dizer que o amor de Deus é incondicional, mas que o perdão dele... Isso, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão dele não. O perdão dele está vinculado ao arrependimento. A uma confrontação da minha vida, das minhas atitudes. Foi o que aconteceu inclusive com o filho da parábola ali, né? Ele, num dado momento, ele se deu conta da situação deplorável que ele estava vivendo e, caindo em si, faz essa avaliação e fala: não, eu preciso agora corrigir o erro que eu cometi, né? A disposição de voltar, né? Seria, no caso, aí um aspecto volitivo, ou seja, mudança da vontade. Teve a mudança das emoções e teve a mudança também das atitudes. Uma das coisas que a gente percebe aqui nessa parábola, quando a gente dá uma olhada nela, é que o filho mais velho chega em um determinado momento e ele expressa o seu rancor junto ao pai. O filho, no versículo 28, dele não queria entrar e o pai sai e vai procurá-lo para conversar, para conciliar, exatamente, para fazer essa reconciliação da família como um todo. E no versículo 29 a gente percebe que a birra, a bronca, a chateação dele é o fato dele ter andado na linha o tempo todo e nunca ter recebido nada do pai. Queria uma compensação de alguma forma, né? Ali. Então o que podemos dizer talvez até é que o desejo, o coração do filho mais velho tinha o mesmo sentimento do coração do filho mais novo. Ambos queriam a sua parte na herança do pai, só que o filho mais corajoso para dizer que queria isso. O filho mais novo teve a coragem de falar: pai, eu quero a minha parte. E o filho mais velho ficou quietinho esperando o pai morrer, mas no coração dele ele até que talvez, quem sabe, desejasse essa morte do pai. Olhando dessa forma, a gente pode até perceber que os 2 corações eram igualmente necessitados de arrependimento. Os 2 corações eram igualmente necessitados de se achegar ao pai pedindo perdão. Mas a gente vê que só o filho mais novo faz isso. Então, quando a gente olha para isso, quando eu olho para isso, eu gosto de pensar da seguinte forma: no mundo não existe aqueles que precisam e aqueles que não precisam de perdão. Existe aqueles que acham que precisam e aqueles que acham que não precisam. Porque foi isso que a história mostrou. 2 tipos de pessoas. Um
que aparentemente não precisava de perdão, mas que quando vamos olhar no fundo precisa. E o posicionamento desse segundo filho é estranho, porque ele se coloca na Rancoroso. posição de rancor, uma mágoa profunda guardada ali, mas tipo assim, eu particularmente sou um cara bom, poxa, te serviu o tempo todo. E ele tinha tanto rancor que ele não reconhecia nem o outro irmão dele como sendo irmão. Tanto no versículo 30 ele fala, vindo esse teu filho. Não é o meu irmão, é o teu filho. Então o rancor chegou a isso, chegou a estragar o relacionamento que ele tinha de irmandade com o seu próprio irmão de sangue. Isso acontece em muitos lares hoje também, né? Isso. Na verdade, esse filho mais velho, né? O mais velho que ficou em casa. Exatamente. Ele se sentiu injustiçado. E quando a gente se sente injustiçado, se a gente olhar humanamente falando, sem a aplicação da parábola, esse filho tinha um pouco de razão, assim, humanamente falando. Porque o outro sai, o outro apronta, o outro gasta tudo, e quando volta, o pai faz uma festa, perdoa. Então, algumas pessoas se acham injustiçadas, mas na verdade não é injustiça da parte do pai. Perdoar um, porque o outro, na verdade, ele estava ali, junto com o pai. Tudo era dele, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Mas tem gente que não se dá conta disso, né? Então nós, como seres humanos, nós nos achamos injustiçados, muitas vezes também. Nós achamos que o outro não merecia aquilo, que o outro tem um cargo que quem merecia era a gente, que o outro está sendo beneficiado mais do que a gente. Ou seja, nós somos o filho mais velho muitas vezes. Nós somos o filho mais velho muitas vezes. E se nós não tomarmos cuidado, esse sentimento de injustiça, ele vai tomando conta do nosso coração. Quantos crentes que não tem por aí, que estão magoados, ressentidos, né? Porque a vida toda se acharam pessoas injustiçadas. E às vezes até injustiçadas por Deus. Por que o outro tem isso e eu não tenho? Porque o outro é feliz e eu não sou. Por que o outro parece que é feliz? Porque, na verdade, é o mito da grama mais verde, né? Exatamente. Nós achamos sempre que o outro é mais feliz do que a gente. Achamos que a família do outro é melhor do que a da gente. Achamos que os filhos dos outros são mais obedientes. Isso é um mito. Na verdade, o outro, naquela aparência, ele tem tantos problemas como nós temos, né? Com os filhos, com a esposa, com a casa, com finanças. A diferença é que ele não deixa transparecer isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, viu, pastor, com esse sentimento de injustiça, que nós estamos sendo injustiçados por Deus, ou injustiçados pelas pessoas, né? E um outro sentimento é o sentimento de justiça própria, né? E aí cai naquela parábola do fariseu e do publicano. Exatamente. O fariseu achava... Em relação ao quê, né? O fariseu dizia, ainda bem que eu sou bom. Eu nunca saí de casa, eu sempre fiz tudo que o pai mandou, eu sou um cara bom, eu faço isso, eu faço aquilo. E na verdade, quem merecia tudo era eu. E o que o pastor Valério está falando é muito importante por uma razão muito simples. Nós todos temos essa tendência, porque eu sou bom, meu critério de justiça é bom, mas em relação ao quê? Qual é o meu ponto de referência? Se você olhar em relação ao outro, você é sempre melhor do que o outro, sempre. Só que na Bíblia, o ponto de referência para nós é a justiça de Deus. Sempre é Deus. Ele fala, eu sei de santos. Exatamente. Então, porque sem eu relação sou santo. a Ele... Então, a referência é Ele. Exatamente. Todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós estamos... E Paulo diz assim, olha, considerai o outro superior a si mesmo. E a coisa mais difícil que tem é a gente considerar o outro superior. É exatamente isso. A gente sempre acha que a gente é melhor, que a gente faz melhor, que a gente atua melhor e que o outro sempre deixa a desejar. Mas Paulo diz, olha, quando você considerar o outro superior, isso é sinal de humildade, né? Isso, e é isso que eu ia tocar nesse assunto, na humildade. A humildade, então, ela seria, quem sabe, a chave que faz com que eu reconheça que eu estou errado e, consequentemente, talvez o pontapé inicial para que eu chegue até o pedido de perdão e receba esse perdão. Exatamente. Uma coisa interessante é que a Bíblia diz também, que esse filho mais velho não fez. A Bíblia diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, aquele momento era um momento de celebração, né? O filho mais novo estava chegando. Então, qual era a atitude do filho mais velho? Se alegrar.
Ele provavelmente nem chorou quando o irmão saiu. E nem se alegrou quando voltou. Talvez, se ele tivesse chorado na saída, ele não chorou porque o irmão foi embora, ele chorou porque perdeu metade de tudo que tinha. Mas Pastor Luiz, eu estou aqui, estou até gostando dessa situação, porque a gente tem um retrato, tem muitos cristãos assim hoje. Nós somos assim, todos nós temos isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz ao contrário, a gente se alegra com a desgraça do alheio e a gente fica triste com o sucesso do outro. E a Bíblia diz ao contrário, diz que a gente tem que ficar feliz com o sucesso do outro. A pessoa se desvia dos caminhos de Deus, vai para o mundo e diz, tá vendo? Eu avisei. Estava na cara que ele ia. Isso aí nunca deu sinal de... Fica torcendo para que dê errado. A derrocada do outro é a alegria de muitos. Agora, uma coisa interessante ainda desse assunto é o fato de que muitas vezes acontece de se aproximar da gente pessoas que verdadeiramente se arrependem, tiveram uma vida devassa lá fora, ou foram marginalizados, vida prostituída, foram assaltantes. Aí quando vem, muitas pessoas já começam a rotular. Olha, aí o cara aprontou, pintou e bordou e agora quer bancar o santarrão. E normalmente quem faz esse tipo de coisa tem seu próprio critério de justiça. E eu conheço uma pessoa, inclusive, que certa vez foi receber a oração de um pastor, e o pastor tinha sido muita coisa antes, e muita coisa que não deveria. E aí na hora da oração ele foi botar a mão na cabeça da turma lá por quem ele ia orar, e o camarada falou assim, na minha cabeça ninguém põe a mão não, ninguém que roubou põe a mão não. Ninguém que foi bandido põe a mão não. Roubou, matou, agora só porque pediu perdão para Deus vai botar a mão na minha cabeça e vai orar? Então a ideia de que uma vez sujo, sujo para sempre, a ideia de que uma vez pecador, pecador para sempre, a ideia de que existem pecados mais negros do que outros pecados, isso está arraigado, não é no coração daquele homem, isso está arraigado no coração de todos nós. Isso é comum para todos nós e é isso que precisa tratar na Bíblia, pois não? Lucas, capítulo 7, no verso 36, nos conta uma história, até preguei isso domingo na igreja, nos conta uma história da mulher pecadora. Esse termo pecadora, quando ela é apresentado na Bíblia, geralmente é um termo que se usa para uma prostituta. Então é possível, a Bíblia não fala isso, mas é possível que essa mulher tenha sido prostituta. E ela quebra um vaso de alabastro nos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus e se arrepende, e está ali se arrependendo. Ela é criticada, e Jesus então logo depois conta uma parábola. E Jesus é criticado também por deixar. E aí Jesus logo depois conta uma parábola, ele diz assim, olha, Simão, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, você não me beijou, mas essa mulher fez isso desde que a hora que eu cheguei. Aí ele usa uma frase assim, a quem muito se perdoou, muito amou. A quem se pouco se perdoou, pouco amou. Então, esse filho, ele estava se sentindo muito perdoado, né? O filho mais novo que saiu de casa. E o filho mais velho estava se sentindo pouco perdoado. Ele não precisava de perdão, parece, na verdade. Na cabeça dele não, né? Na cabeça Agora dele você vê a citação do pastor aqui com relação à mulher, né, pecadora, mas um outro episódio também que me chama muita atenção é o tal do ladrão da cruz. Até hoje ele é conhecido como ladrão da cruz, mas na verdade ele é meu irmão. Ele era reconhecido pelo mal que ele fez, não pelo pedido de perdão que ele fez, e não porque ali a misericórdia de Deus o alcançou. Exatamente. O perdão de Jesus Cristo assegurou a ele. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje está difícil de acabar o programa aqui, porque a conversa está indo lá. A gente não saiu da primeira pergunta, para você ter uma noção. Eu fiz uma pergunta e a gente passou 13 minutos conversando sobre ela. Mas fique aí, daqui a pouco a gente vai voltar continuando, ou melhor, tentando continuar aqui nas próximas perguntas. Daqui a pouco voltamos com o programa Caminho da Vida. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos
educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? Os significados nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, tentando caminhar aqui nesse debate que não saímos ainda da primeira pergunta, porque o assunto é bom. É porque o assunto tem tudo a ver com a nossa vida, com a sua realidade, com a minha realidade. A mensagem quem trouxe foi o pastor Paulo de Tarso, acerca do perdão, falando sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. E antes de continuarmos aqui, eu quero mandar um abraço para o Dailton, o senhor Dailton, a Juraci e a sua filha Débora. São membros lá da igreja do pastor Vanderlei, congregação lá do Jardim América. Nós estivemos no intercâmbio com eles lá e conversando, o senhor Dailton e a dona Juraci falaram: olha, assistimos o seu programa, não perdemos nunca. Então um abraço para vocês, foi muito bom todo o pessoal do Jardim América, foi muito bom poder estar aí com vocês no sábado. Deus abençoe a vida de vocês e a vida também do pastor Vanderlei, que está à frente do trabalho. Eu sei que o pastor Paulo de Tarso tem um abraço para mandar também. Esse final de semana, pastor Luiz, nesse sábado nós realizamos uma pizzada, uma campanha de captação de recursos lá na igreja de Paissandu. Eu comprei 2. Isso, e os nossos colegas aqui participaram também, graças a Deus, compraram, nos ajudaram bastante. E eu quero, assim, expressar, dar o meu abraço a todos os irmãos. A igreja participou de uma forma tão maravilhosa nesse evento, que quando eram 10 horas já tínhamos terminado de fazer tudo. Quando a primeira vez nós ficamos o dia todo realizando as pizzadas ali. E graças a Deus, muito obrigado, meus irmãos, e um abraço a todos vocês que participaram ali. Foi maciço a participação. E mandar um abraço para o Valtair. Valtair foi o nosso fornecedor das massas, né? Posso falar? Da panificadora Sonho Dourado, lá de Sarandi. Valtair, muito obrigado. Valtair fez um precinho camaradíssimo, assim, foi muito joia. Nos abençoou bastante mesmo, ele, a esposa dele. Que Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus pela sua vida e pela sua disposição, Valtair. Deus abençoe. Pastor Vanderlei, existe alguma circunstância em que o perdão não seja possível? Olha, a Bíblia diz que só não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Que na verdade, se a gente olhar no contexto ali, estudar o contexto, não é tão claro o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, ela não tem nem desejo de perdão, na verdade. E é por isso até mesmo que ela... Mas a Bíblia diz que o perdão, como o pastor Paulo diz, ele é condicional ao arrependimento. Todas as vezes que um pecador se arrepende, a Bíblia diz que Deus está disposto a perdoar. Eu tinha uma pergunta aqui que acabou sendo respondida por isso, mas eu percebi que tinha mais desdobramentos, então eu quero acabar trazendo essa pergunta. Eu tinha pulado ela, mas eu quero trazer. Qual é o pré-requisito fundamental para que alguém receba o perdão de Deus? O pastor Vanderlei está falando agora acerca do arrependimento, foi até citado pelo pastor Paulo de Tarso no bloco anterior, mas também entrou a questão da humilhação, da humildade. E essa humilhação, essa humildade, ela vai acontecer a partir do momento que a pessoa é confrontada consigo mesmo, com a sua própria situação. E ele começa a se dar conta de como está o seu estado agora, e aí então ele ter a sua consciência aguilhoada pelo Espírito Santo bastante para poder chegar e dizer: olha, eu reconheço, me humilho. E aí a humilhação está ligada ao fato de que não faz concessões, não faz reivindicações. Eu vou chegar lá e vou dizer: me trata como um dos seus trabalhadores. Né? Ele não vai lá, eu vim aqui que eu quero pedir perdão. Pai, mas é o seguinte, mas eu quero agora que seja assim, que seja sábio, que seja aquilo. Às vezes a pessoa diz que
Perdoa, mas contanto que... e coloca, impõe condições. A humildade leva a pessoa a abrir mão de quaisquer condições ou supostos direitos, né? Que ele possa ter. Ele fala, embora sendo filho, eu não quero ser tratado como filho. Basta que o senhor me trate como um trabalhador seu que você tem aí, é o suficiente. Pastor Vanderlei queria continuar. É o reconhecimento que a gente está errado, né? Isso. Eu estou errado. Então, se eu estou errado, eu não tenho que reivindicar nada. Arrependimento é mudança de caminho, mudança de estrada. Então, eu reconheço que eu estou errado. São os passos que o filho pródigo deu, né? Levantou-se, reconheceu que estava errado e voltou-se para quem? Voltou-se para o Pai. Pai. Isso é importante, porque o arrependimento e o perdão, ele está ligado a Deus. Eu posso me arrepender de alguma coisa e não voltar-se para Deus. Todo pecado é ofensa à santidade de Deus. Exatamente. Se eu não voltar-se para Deus, eu não vou ser perdoado. Porque o arrependimento em si, ele não traz perdão. Eu posso até me arrepender, dizer assim, eu estou arrependido de ter feito isso e tal, mas eu não vou para diante de Deus. Eu lembro, o senhor falando assim, eu me lembro de uma circunstância que aconteceu até mesmo comigo. Certa vez eu tive um desentendimento com a minha esposa, com a Elaine, e ela foi para a cama dormir e eu fui tomar banho. E enquanto eu estava tomando banho, eu percebi que eu estava errado e eu orando, eu pedi perdão para Deus ali no banho. E sabe quando Deus fala no teu coração e você sabe que é a voz dele? Eu ouvi essa voz dele dizendo assim, não é para mim que você tem que pedir perdão. Então tem essa ideia de que nós nos arrependemos, mas o nosso orgulho não nos deixa permite voltar para quem... Porque o caso do filho pródigo... Ofensor, né? Exatamente. Ele tinha ofendido ao pai e ele foi lá pedir perdão para o pai. Ele foi se acertar com o pai. E em suma, o nosso problema é com Deus. Quem está mais ofendido com a nossa vida é Deus. Então, não tem como a gente se arrepender sem passar por um encontro com Deus e pedindo perdão para Ele. Nós temos que ir ao ofendido. O ofendido é Deus, né? Exatamente. E às vezes o próximo também, né? Em muitos casos, como foi no meu caso com a minha esposa, ele me deu uma lição. Tipo assim, não vem só falar comigo. Primeiro você vai lá e conserta com ela. O fato é que a ofensa, o agravo que cometemos, sim, no primeiro momento, ele é uma agressão à santidade de Deus. Sim. Todo pecado é contra Deus. Mas isso não me deixa numa situação de conforto, de dizer, eu já pedi perdão para Deus, quando envolve uma outra pessoa que foi o ofendido, quando eu fui o ofensor. Então, nesse caso, eu tenho que tomar uma atitude, que é o caso o aspecto lá volitivo que eu colocaria do filho pródigo, é que ele toma uma decisão deliberada e uma ação. Eu vou para o Pai e vou dizer. E pastores, o que o arrependimento tem a ver com a misericórdia? Qual que é a relação que existe entre essas duas palavras, entre arrependimento e misericórdia? Tem um texto na Bíblia muito interessante para explicar isso. Eu não me lembro onde está agora. Acho que é em Salmos. Assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. É Provérbios 28, 13. As suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa deixa, alcançará a misericórdia. Isso. Então, o que significa misericórdia? É Deus se compadecendo da miséria do coração do homem. Então, o homem reconhece que ele é miserável, ele precisa se arrepender, ele precisa de Deus. E Deus, então, na sua misericórdia, alcança esse homem. Interessante que a misericórdia aqui mencionada, e no texto que o pastor Vanderlei mencionou, ela tem uma vinculação com duas situações. Primeiro, ele começa dizendo que o que encobre ele está querendo acobertar, ele quer tapar ali o sol com a peneira e não quer tratar o problema. Que tem tudo a ver com não se humilhar, não se arrepender. Exatamente, o coração não está ainda tocado naquele sentido de buscar realmente de reconhecimento, olha, eu estou errado. Agora, quando diz ali, ele fala assim, mas duas situações, o que confessa, ele tem que confessar e deixa, tem que ter atitude. Eu confessei, mas eu não quero deixar, então eu confessei e deixo em reconhecimento daquele erro, aí sim a misericórdia ela vem e é aplicada de uma forma muito maravilhosa. Provérbios 28, 13, esse texto. Uma das coisas que eu gosto também é da própria definição da misericórdia, que é a ideia, é uma das definições, que é a ideia de nós não recebermos um castigo que merecíamos. Então o que nós vemos aqui nesse caso,
E nós perdemos um pouco até do ensinamento porque nós não conhecemos a cultura deles. E a cultura deles dizia que o pai, naquela situação, o pai tinha direitos sobre o filho, tinha direitos de bater, tinha direitos até mesmo de pedir a vida do filho, de mandar matar o filho. O pai não deveria correr na direção do filho, era o filho que deveria se humilhar. A corrida do pai era humilhante para ele. Então, quando nós vemos isso, nós vemos o pai tendo direitos de castigar, mas não castigando. E isso é misericórdia. Quando Deus pode nos punir, nós merecemos... Isso, ele tem direito. Nós merecemos o castigo. E ele fala, não, mas eu já percebi que você já aprendeu a lição. Isso é muito importante. E qual que é a relação, já que nós estamos falando então de misericórdia e do perdão em si, qual que é a relação do amor com o perdão? Existe alguma relação entre perdão e amor, ou existe perdão sem amor? O perdão, como que os pastores entendem essa relação? Eu acredito que perdão e amor estão relacionados, bem relacionados, porque se eu não amo, eu não perdoo. Eu acho que eu posso até desculpar, né? Posso até mascarar um pouco. Mas se o Paulo faz alguma coisa contra mim e ele vem me pedir perdão, se eu o amo realmente, eu vou perdoar. E perdoar mesmo. Assim Deus faz conosco. Por que Deus nos perdoa? Porque Deus nos ama. Por que Deus perdoa esse moço? Por que o pai perdoa esse moço? Porque ele amava. E a Bíblia diz que ele esperava esse moço voltar. Na verdade, ele esperava essa atitude dele. E Deus espera essa atitude da gente. Eu tenho a impressão que todos os dias esse pai levantava e olhava no horizonte ali, ó, na expectativa. E uma outra coisa interessante nesse texto é que o pai, ele não impediu o filho fazer isso, ele deixou o filho fazer. Por que será que o pai deixou o filho fazer isso? Ir embora, levar as coisas, ele poderia dizer, não, eu não vou te dar a parte dos bens. Mas na verdade ele queria ensinar para o filho também algumas lições importantes, né? Que a vida não é só não são apenas os bens, que tem que tomar cuidado com os amigos. Tem que tomar cuidado com os amigos. O amor do pai, ele realmente não conhecia esse amor profundo do pai. Eu acredito que na volta dele, ele conheceu muito mais profundamente o amor do pai de quando ele morava na casa do pai. E aí ele experimentou o perdão. Ele disse, puxa vida, meu pai podia me julgar, podia não me aceitar, podia dizer, você gastou todos os nossos bens, você é irresponsável. E meu pai não disse nada disso. Receber o filho dele, né? Pregar um sermãozão na orelha dele. Ele me abraçou. Fez uma festa. Ele me recebeu. Isso não quer dizer que eu não estou errado. Meu pai reconheceu que o meu arrependimento é verdadeiro. Então ele me amou do jeito que eu era. E essa relação que o pastor Luiz colocou aqui de amor e perdão é uma coisa interessante, porque nós falamos no primeiro bloco, no primeiro momento, de que o amor de Deus ele é incondicional, e é mesmo. Agora o perdão impõe condições, né? O amor de Deus ele não é, o perdão de Deus não é incondicional, ele exige. Então, por quê? Ele trabalha no sentido de fazer com que o culpado, olha, eu amo você, mas por isso eu não posso te perdoar, enquanto você não tiver reconhecimento do agravo. Você tem ideia do que você me fez? Né? Essa é a pergunta que Deus faz para todos nós. Você tem ideia do que você me fez? É mais ou menos o que Deus perguntou para Adão. Adão, você sabe onde você está? Onde é que você está? Essa é a pergunta que Deus faz para a gente. Você tem ideia? Você sabe o que você fez? Você sabe a que condição você chegou? Você tem ideia do que você me fez? E Deus fica esperando de cada um de nós essa resposta. Então nós queremos encerrar esse bloco fazendo essa pergunta para você. Você sabe o que você fez para Deus? E ao mesmo tempo apontando uma solução. Deus é o Pai que perdoa. E o único pré-requisito, a única exigência dele, como nós acabamos de conversar aqui, a única coisa que ele exige de cada um de nós é o arrependimento sincero. Um arrependimento movido por uma humilhação, reconhecimento de verdade. É verdade, eu pequei contra Deus. Movido por isso, se chegamos até Deus, Ele sempre nos perdoa. Esse é o recado que nós temos para você. Queremos também orar pela sua vida, mas isso nós vamos fazer depois do intervalo. Daqui a pouco voltamos com o programa O Caminho da Vida. No Brasil,
Há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Convido você nesse instante a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus e confessar seus pecados, colocar-se diante de Deus. Ore comigo nesse instante. Senhor Deus, nós eu reconheço que sou pecador e, como tal, sou indigno de obter o seu perdão, porque eu tenho pecado por palavras, por pensamentos e por ações, e a minha disposição tem sido contrária à tua vontade. Portanto, Senhor, em reconhecimento ao meu pecado, eu quero pedir que o Senhor me perdoe, assim como aprendemos aqui na ministração dessa palavra. E que a todo aquele que se aproxima de Ti com o coração contrito, compungido, arrependido verdadeiramente, o Senhor não nega o seu perdão. Peço que o Senhor esteja agora, em nome de Jesus, visitando este lar que nos assiste, Senhor. E que o Senhor confirme esse pedido de perdão, ministrando a Tua misericórdia, a Tua graça. Abençoe cada lar, em nome de Jesus. Amém. Nações com seu poder, jovens e velhos